Olá, bom dia. Ela é professora, doutora, adora a ópera, mas o que ela gosta também muito é de escrever. E está lançando agora o seu 6º livro. Tem um nome assim bem sugestivo, de Beyoncé a Habermas, o que eu disse a jovens profissionais. Quem veio tomar café comigo nessa manhã foi a professora Séries Murat. Bom dia, professora. Bom dia. O prazer é grande sempre estar aqui. Obrigada. Adoro esta mesa de café com você. Pois então vamos tomar café e vamos conversar. É para exatamente essa a intenção, sabe? Para a gente tomar café e conversar mesmo. 6º livro. Só assim fazendo um comparativo. Essa posição, escritora, eu falei professora, doutora, escritora, adora ópera. Tem alguma coisa assim que se sobressai um pouquinho sobre as outras ou todas estão correndo no mesmo páreo? Olha, realmente eu escrevi livros antes, mas todos eles livros acadêmicos ou didáticos. Essa é a primeira vez que eu escrevo um livro realmente com as coisas que eu penso. Então, para mim, eu estou me considerando uma escritora estreante. É como se fosse o primeiro. Estou, assim, feliz com esse livro como se fosse o primeiro, porque realmente é um livro em que eu me libertei das citações acadêmicas, dos cânones acadêmicos, daquela escrita enquadrada nas regras. Então, nesse livro, eu estou dizendo o que eu penso. Então vamos tratá-lo como o primeiro livro vamos. Da pessoa, Séries Murat. Ele não é exatamente da professora, da doutora, né? Ele é da pessoa. Exatamente. Bem pessoal. Ele é pessoal, embora ele tenha nascido no ambiente acadêmico, porque esse livro, ele nasceu das falas que eu faço para os alunos como reitora da UNDB. Todos os semestres, na colação de grau, eu faço um discurso para eles. E nesses momentos, eu nunca assim, fui fazer discursos muito formais. Eu procuro fazer para eles falas que eles possam levar com eles e que eu procuro fazer uma interpretação do mundo usando alguns elementos da realidade, da contemporaneidade, alguns ícones da cultura, que a gente possa interpretar e que eles levem aquilo como uma lição de vida. E foi assim que nasceu esse livro. Na realidade, o que eu sinto é que na universidade os alunos passam 5 anos mergulhados em leituras técnicas, se preparando para uma profissão, se preparando para coisas muito, odontologia, engenharia. Para o mercado de trabalho, de uma forma técnica. E falta, assim, eu acho que é importante eles pensarem o mundo para onde eles vão. Isso, então essa visão... A gente pensa mais da profissão, foca na profissão sozinha, né? Exato. Então essa minha fala sempre no último dia é para, assim, pensar o mundo. Daí veio o livro, porque a senhora pegou 3 pontos aqui, Beyoncé, Habermas e jovens profissionais. Exatamente. Faz um triângulo assim. Como é que fez a ligação entre esses 3 pontos? O que Beyoncé, Habermas... Tem a ver com Habermas. O que um tem a ver com o outro? Eu estou procurando um ponto de ligação aqui. É engraçado que muita gente faz essa pergunta, que tem Beyoncé, Habermas. Com Habermas, eu sempre, quando faço os discursos, eu procuro identificar vozes na sociedade, vozes ouvidas. Beyoncé é uma voz muito ouvida sim. E que a gente tem que saber interpretar e usar, quer dizer... Ela é uma cantora pop, mas ela tem uma voz. A mensagem que ela passa vai muito além da música, e a coisa né? mais importante é que a mensagem dela penetra nesses jovens. Então vamos interpretar o que ela está dizendo e usar o que ela está dizendo como uma interpretação da realidade, para a gente saber compreender o mundo. Por outro lado, a gente não apenas... ao longo do livro eu pego muitos personagens como esses, mas a gente tem que pegar para o jovem compreender a contemporaneidade, elementos da cultura que estão aparecendo, mas a gente não pode ser raso. Então, Habermas, que é um dos filósofos que eu mais respeito, ele entra em alguns dos discursos para fundamentar o pensar.
E então é sempre numa linguagem muito acessível, porque ninguém faz discurso para jovem em profundamente em filosofia, senão você vai perde estar falando sozinho. Você perde o público. E, quer dizer, Habermas fala da necessidade do diálogo para fundamentar a democracia, para fundamentar o pensamento de todos. Então, eu procuro fazer isso, pegar elementos da cultura e analisar um pouco para a gente pensar o que é esse mundo e interpretar a confusão que o mundo é hoje, que realmente é. Essa confusão que o mundo é hoje. A gente pensa, o jovem é sempre tão desligado, quando ele foca, ele está focando em alguma coisa assim, muito específica, a profissão, está se formando, está lá só focado naquilo. Não sei se eu estou fazendo a interpretação certa ou errada, mas de alguma forma ele está um pouquinho desligado daquilo que acontece ao redor. Essa mensagem, quando vem, tem o dom de despertá-lo ou vai fazer, sei lá, ele enxerga alguma coisa que ele... E eu não estava vendo nada disso? Pois é, exatamente, acontece. Eu acho que quando a gente traz esses temas colocados de maneira tão direta, às vezes exatamente assim, como é que eu não enxerguei isso? Isso acontece. Mas o que eu acho é que a gente tem, às vezes, a falsa impressão de que o jovem está viajando num mundo abstrato da internet. E isso é uma coisa surpreendente, porque quando muitos desses discursos, principalmente os últimos, as redes sociais muito presentes, eles postam comentários enquanto eu estou falando. E o que me estimulou... você está falando, eles já estão postando. O que me estimulou a publicar esse livro foi o interesse que eu vi que despertam neles esses temas pelas postagens que eles fazem nas redes sociais sobre o que eu digo. Pois é, porque se eles vão fazer a postagem de alguma coisa que despertou a atenção deles. Eles pensaram. Exatamente. Eles pensam, então quando eles estão ligados naquela telinha aqui do celular, eles estão aparentemente alienados, mas estão ligadíssimos. Porque eles conectam o que está aqui, o que está ali, o que está do outro lado do mundo, eles são muito conectados. Agora, acho que falta para o jovem hoje uma reflexão para amarrar as pontas e você pensar, isso faz sentido? Isso não faz sentido? Por exemplo, hoje nós nos deparamos, não só no Brasil como no mundo, com uma polarização de ideias antagônicas. Ninguém mais pode sentar na mesa com alguém que pensa diferente. Porque senão o choque é inevitável. Esse choque, isso é uma coisa que o jovem tem que parar para pensar. Esse fundamentalismo de um lado e do outro. Muitos desses discursos que eu fiz, eu toco inclusive, Habermas serve para fundamentar isso. Então, nós estamos no mundo das antíteses, ou essa antítese ela serve para a gente pensar melhor a realidade? Você diria que o jovem de hoje, ele tá ligado nesse antagonismo? Eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou extrema-direita, eu sou extrema-esquerda. Se eu sentar contigo não vai dar certo porque nós pensamos diferentes. Ou ele passa por isso vendo a coisa acontecer e só analisando, quer dizer, tirando para ele o que é de bom nessa confusão toda? Eu acho que o jovem de hoje, uma característica dele, ele dá opinião sobre tudo. Ele tem um instrumento na mão, que é um celular, que é um instrumento que permite publicar, postar o que ele pensa sobre tudo que se passa no mundo. Antigamente você precisava de canais da mídia, da imprensa, para dizer a sua opinião, o que era uma coisa muito elitizada. Hoje em dia, qualquer menino, qualquer rapaz, qualquer moça, no momento ele posta o que ele pensa, dá opinião em tudo que se passa, não só ao redor dele, como no mundo inteiro. Então, eles são altamente conectados e interativos. Essa é uma característica. Se você não interage com o jovem, você está fora. Se você fica num pedestal falando, está falando para o deserto. Porque se você não interage com ele... Não tem público. Não tem. Quem tem público não adianta dizer nada, né? Ou ele não quer ficar calado, não quer mesmo. Nós vamos fazer só uma pausazinha aqui na nossa conversa. Vamos continuar tomando nosso cafezinho, mas a gente volta para continuar falando sobre essa discussão. Um minutinho só, volto já já.
estamos de volta. Eu estou conversando aqui com a professora Ceres Murat sobre o seu 6º livro, na verdade, sobre o seu primeiro livro, sobre o seu livro diferente. Meu É primeiro isso? livro, pode dizer. Esse livro está sendo lançado para jovens? Não, na verdade, ele foi escrito num momento, assim, para esse momento que você pensa na vida num rito de passagem. Mas é uma reflexão, é uma forma de você pensar sobre o mundo. Qualquer pessoa que queira um pouco pensar sobre as coisas que estão acontecendo, sobre como o mundo está caminhando, e que ali tem algumas contas. A capa do livro é um colar de contas, são pedras para você poder pensar essa realidade com temas como a Beyoncé, o fundamentalismo, a coisa de Habermas. Tem temas como a ecologia, Niemeyer, Dom Quixote, Machado de Assis. Eita, mas entrou todo mundo neste livro. E os jovens Nelson empreendedores também. Nelson Mandela. Os jovens empreendedores também, que é a terceira ponta, né? Que eu não Pois falei. é, porque eu escrevi exatamente para o jovem que está acabando de se formar, o jovem profissional, que é um momento, quando você sai de uma faculdade para entrar, você está formado. É um momento de grande medo. É verdade. Inclusive, um dos textos do livro é sobre o medo. Porque na faculdade a gente está ali protegidinho, né? Está estudando, está focado. Quando você sai dali, você está solto no mercado. É um rito de passagem. É um momento de medo, porque você está se formando, você está no último ano de engenharia, no dia seguinte você é um desempregado. Então, é um medo, né, que dá. Então, como ajudar a conduzir nesse medo? Então, eu pego algumas figuras, César de Roma, por exemplo, um dos temas é sobre Roma. Os guerreiros de Xi'an, da China, são o tema de um outro livro. O que significam os guerreiros de Xi'an, os guerreiros de terracota? O que eles têm a dizer para uma pessoa que está num momento que exige coragem? Então, por isso que não é um livro só para jovens que acabam de se formar. É para qualquer pessoa que queira interpretar certas coisas, como a comunicação pelo telefone celular, que é um dos outros temas. Então, são realmente coisas da contemporaneidade que ajudam a gente a pensar sobre os momentos da vida. A senhora fala muito sobre o celular e os benefícios dele, né? A gente sempre falou do celular de uma forma meio pejorativa, que ele distrai o aluno, em aulas ele não é permitido, ele só serve para a gente fazer selfie, para a gente se mostrar, para a gente fazer aquela coisa. Você está mostrando um outro lado do celular. Sim, com certeza. Hoje, tanto na escola como na universidade, a gente tem o celular como um grande aliado. Porque o celular, ele é um upgrade do pensamento, ele é um upgrade na memória. Você tem o celular como um banco de dados na palma da mão, que você muda a sua forma de pensar. Esquentar nosso café. Não precisa ficar com a mente voltada para guardar dados, porque eles estão ali. Então, você tem que usar a sua mente para analisar dados, para pensar sobre os dados, para refletir. Então, o celular, na medida em que ele guarda a memória ali, você usa a sua mente de forma mais livre. E isso é uma dos benefícios. Obviamente que na sala de aula ele tem muitas outras utilidades, como aplicativos que fazem o aluno responder na hora coisas que no colégio, por exemplo, na faculdade, projetam na tela da sala de aulas respostas e o professor, no instante, ele sabe o que o aluno sabe e o que não sabe. Então, o celular realmente é um grande instrumento. Interatividade entre professores e alunos. Interatividade. O que o celular proporciona de interatividade com quem está perto e com quem está longe
é o grande ganho desse instrumento. Agora, ele pode ser muito alienante? Pode. Pode. Lá vai ler o capítulo do livro que você pode captar não vamos adiantar, não essa vamos adiantar. reflexão que está lá sobre isso. Tem que ler o livro, gente. A gente está falando só assim, só para despertar a sua atenção, só para chamar a atenção sobre o que está no livro. A gente não está querendo esvaziar o conteúdo de jeito. É uma leitura muito leve, porque todos são textos de 3 páginas, assim. Ótimo. São pedras mesmo, pérolas. Eu nunca faço discurso longo. Todos os meus discursos duram 5 minutos no máximo. Isso é ótimo, porque depois de 10 minutos começa a entediar a plateia, que a gente não ouve, mas já está pedindo a Deus a hora que acaba. São textos de 5 minutos. Falando com a senhora em educação, a gente não pode deixar de falar desses últimos indicativos da educação, que a gente estagnou um pouquinho e está muito abaixo do que deveria estar. A senhora trabalhando com educação esse tempo todo, como é que a senhora analisa essa situação? A gente não avançou? A gente avançou? Esses números refletem a nossa realidade? Olha, refletem a realidade, sim, isso é verdade. Refletem a realidade, são números proporcionais que revelam a precariedade, que é a nossa educação básica, geral, pública hoje, de uma população que cresce muito, porque isso é uma coisa que a gente tem que pensar, é proporcional a uma população que cresce muito. O crescimento vegetativo da população brasileira é enorme. É enorme. Então, quanto mais você amplia a cobertura, mais cresce essa população que precisa ser atendida. Quanto mais estica o guarda-chuva, mais quem precisa ser coberto aumenta, né? É muito diferente de outros países que têm uma população mais estabilizada. É muito desafiante. A imensa população que cresce muito. Mas é óbvio que eu não poderia deixar de achar e de pensar como educadora que a grande questão é a formação do professor. Eu acho que a grande falha, o grande gap, o imenso abismo que existe em relação à educação brasileira é a formação do professor. Porque eu sou formadora de professores há muitos anos, mais de algumas décadas que eu não faço conta de dizer. Mas como professora da universidade, como coordenadora pedagógica, diretora pedagógica do Colégio Dom Bosco e como reitora da UNDB, meu trabalho é educar profissionais da educação. E eu digo muito isso. Muito poucas vezes eu já encontrei um professor que não faz um bom trabalho porque não quer. A grande maioria não faz um bom trabalho porque não sabe. Porque então, não sabe. Formação de professores é a base. Quem opta por essa profissão, de modo geral, tem a intenção de fazer, mas falta conhecimento, faltam instrumentos. Então, enquanto nós não investimos, enquanto política pública, fortemente em formação de professores, nós vamos ter esses índices cada dia mais difíceis, porque a população cresce. E as políticas públicas desenvolvidas hoje nesse setor, elas não estão atendendo essa demanda? Eu acho que os números mostram que estão falhando, né? Os números são muito eloquentes. Eu vejo que há um esforço grande. A gente encontra hoje, por exemplo, de maior valorização do salário dos professores. Isso não é só o problema, é também para atrair profissionais mais bem formados. Mas, em vez de atrair profissionais bem formados, a gente tem que formar quem está lá. Quem está lá, isso. Quem está na sala de aula. Então, eu faço um trabalho, além de fazer um trabalho na escola privada e na universidade privada, eu atuei na universidade pública e tenho um trabalho junto às professoras da Prefeitura de São Luís com o projeto Ópera para Todos, em que eu trago essas professoras para dentro da escola, na nossa escola, para formar, para alfabetizar as crianças. O resultado é excepcional. E eu devo dizer muito humildemente que no começo, antes de começar esse trabalho, eu tinha um pouco de receio. Eu digo, eu vou trabalhar com professoras que têm estabilidade e que eu não posso, exige ou não exige, elas vão fazer se quiserem. Mas foi um engano, para mim foi uma grata surpresa. O empenho dessas moças, o entusiasmo delas, o trabalho dedicado, quando elas olham um projeto como é a alfabetização pela ópera, que entusiasma, que elas gostam,
Eu nunca tive. Eu tenho o apoio integral dessas professoras para fazer um trabalho que é muito trabalhoso, dá muito trabalho ficar corrigindo texto de criança exaustivamente. Mas, por isso eu digo, elas não fazem, o resultado do trabalho do professor não é bom, não é porque ele não quer, é porque ele não sabe. E às vezes não sabe porque não tem as condições ideais de chegar a esse estágio. Quer dizer, elas não sabem como fazer, mas no momento em que dão oportunidade, elas agarram com unhas e dentes. Exatamente. Isso eu tenho, assim, patente de dezenas de professores que quando eu faço o curso de formação, elas vão para a sala de aula fazer um trabalho belíssimo. Belíssimo, isso. Mas acontece que o Brasil é grande, a população é grande, é muita gente. Tem que ser política pública consistente, muito abrangente. A famosa, né, vontade política. Se você não investe na formação do professor, você não vai formar bons alunos, daí você não vai formar bons profissionais. Resultados. Vai em cadeia. Em cadeia. Né? Em cadeia. Verdade. Olha, professora, eu sei que eu comecei falando sobre o livro, acabei falando sobre formação de professor, mas parabéns por mais uma obra. Obrigada. Tá? Que venham mais obras como essa, de fazer pensar, de fazer, dar um startzinho, de olhar com outros olhos a mesma coisa que a gente olha todos os dias, que a gente acaba vendo de forma diferente, não é isso? Muito obrigada. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui mais uma vez. Gosto muito desse bate-papo com você no café da manhã. Obrigada. Um bom final de ano para a senhora. Igualmente, obrigada. Natal, Ano Novo, que 2020 venham cheio de realizações e de muitos mais livros. Projetos. De muitos livros, de muitos projetos. Para você também, sucesso para o seu programa e grandes realizações como uma boa jornalista que você é. Muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia para você também aí do outro lado. Que já sabe, a nossa conversa fica guardadinha para você lá no nosso site. Essa grade está cheinha de coisa boa. É só acessar a hora que você quiser. Eu sei que eu digo todo dia, mas eu vou repetir. É o www.al.ma.leg.br/TV. É só clicar que você vai ter todas as informações do café e de todos os outros programas, claro. Mas só para lembrar, todo dia eu estou aqui às 8h30 te esperando, tá? Tchau.